Muito bem, Marcos capítulo 5, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 20, diz a palavra de Deus assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros em seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Pai querido, te louvamos, Senhor, te adoramos mais uma vez, porque o Senhor, através da sua palavra, através dos louvores, tem falado aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez e clamamos ao teu Espírito que nos dirija neste momento. Fala conosco, Deus, e nos ensina a tua verdade, a verdade que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. É o nosso clamor, é a nossa oração. Abra os corações para receber a tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar. Muito bem, muito bem, nós estamos vendo a série Encontros com Jesus, amém? Pastor Armando já citou aqui Encontros com Jesus, e na primeira mensagem dessa série, nós vimos ali o pastor Armando falando da mulher com fluxo de sangue, né? Então, tivemos ali essa mensagem e que falaram aos nossos corações, em especial o meu coração, né? Então nós vimos ali Deus tendo um encontro com aquela mulher e realizando aí uma cura na vida dela, e nós vemos então o Senhor fazendo uma grande obra na vida daquela mulher. Nós tivemos aí, desde aquele início, nós tivemos tempos aí onde foi falado sobre o encontro com Jesus, né? No domingo passado aí, o nosso querido Fabiano,
explanou sobre o apóstolo Paulo, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse, né? Então nós vemos ali Deus usando pessoas para falar sobre pessoas que tiveram encontro com Jesus, tá bom? Também durante a semana o pastor Armando aí já leu novamente o texto, daquele texto que nós vimos nos nossos grupos, falando sobre o cego Bartimeu, né? Eu tenho certeza que foi uma grande bênção, assim como no nosso grupo foi uma bênção poder falar sobre esse encontro de Bartimeu com Jesus, né? Hoje então nós vemos aí um outro encontro, né? Um outro encontro, o gadareno, aquele homem sem nome. A Bíblia não revela o nome desse homem aqui, mas nós vemos então o valor de uma vida para Jesus. O valor de uma vida para Jesus. Eu fico pensando no nosso planeta aí, mais de 7 bilhões de pessoas, né? Entre 7 e 8 bilhões de pessoas, e Deus tem olhos para mim, para você. Que maravilha, né? Que coisa gloriosa. Cada um de nós, Deus criou pessoas diferentes umas das outras. E na imensidão de pessoas que existe no mundo, Deus tem olhos para cada um de nós. E Ele fez aquilo que realmente foi necessário para que eu e você tenhamos vida com Ele. E nesse texto que nós estamos vendo aqui, nós vemos então Jesus, Ele fazendo algo, Ele indo em um determinado lugar, Ele indo, avançando em um cenário, para poder ter um encontro com um homem, que nem o nome é revelado na Bíblia. Talvez uma pessoa, e nós vemos isso rejeitada pela sociedade. Ninguém queria estar perto daquele homem, mas Jesus, Ele rompeu o mar, Ele atravessou de uma região para outra, para poder ter um encontro com um homem rejeitado, com alguém que ninguém queria estar perto dele. Eu estava sentado ali pensando, e uma coisa veio na minha mente, e Deus colocou no meu coração para poder compartilhar aqui com vocês. Alguém aqui já recebeu algum mendigo na sua porta batendo palma, pedindo comida? Eu acredito que a maior parte tenha recebido. Qual é o nosso pensamento naquele momento? Você já parou para analisar como nós somos? Geralmente, nós queremos dar comida para que ele vá embora rapidinho, né? Quando a gente não fica quietinho lá dentro, né? Não é verdade? Muitas vezes, alguém já te viu, você vai lá, né? Prepara alguma coisa rapidinho para que ele saia da sua presença. Eu não sei se você já teve a curiosidade de sentar com alguém que mora nas ruas, que não tem ninguém por elas, que estão muitas vezes jogadas em um determinado lugar, para saber a história dessas pessoas. Eu não sei se você já teve a curiosidade de sentar com alguém para ouvir ela, mas eu acredito que antes desse homem estar nessa condição aqui, acredito que partindo dele, ele tenha dado passos para se distanciar de Deus. Ele tenha dado passos e ele se distanciou tanto que Satanás conseguiu possuir aquele homem. É verdade que nem todas as pessoas que
são dirigidas por Satanás, nem todas as pessoas que elas dão liberdade para Satanás agir através da vida delas, elas estão possessas. Nem todas. A gente olha para a Bíblia, Judas, ele foi usado por Satanás. Mas ele viveu com Jesus ali pelo menos 3 anos, né? E nós não vemos ele como muitas vezes paira na nossa mente alguém que está possessa, né? Rolando por aí, espumando a boca aí, como aquele homem estava. A gente vê a realidade daquele homem, a condição daquele homem aqui nesse texto, e a Bíblia nos revela que era uma condição deplorável, algo horrível, e que ninguém queria realmente estar do lado ou perto daquele homem. Se a gente observar, a Bíblia fala lá no verso 1, que Jesus, após ter atravessado o mar, né, da Galileia, foram para a região de Gerasa, né? Quando Jesus desembarcou, aquele homem com o espírito imundo, ele foi ali ao encontro de Jesus. Ele morava no sepulcro. Logo quando Jesus desembarca, provavelmente um precipício e um sepulcro ali onde havia túmulos. E a Bíblia revela que aquele homem, ele morava lá. Eu estava assistindo uma reportagem outro dia na televisão de pessoas que moram nos cemitérios. E é horrível. E a gente vê a história dessas pessoas, às vezes elas desiludiram com alguma coisa, né? Elas, às vezes, filho brigou com o pai, às vezes o pai brigou com o filho, marido com a esposa com o marido, né? Olha só como é que Satanás trabalha. Antes de jogar as pessoas na sarjeta, olha só, né? Então, ele trabalha, às vezes, criando um cenário aqui, e aquele cenário vai crescendo na vida das pessoas, até que ela se encontra numa situação deplorável, como aquele homem se encontrar aqui. Ele estava morando num cemitério. Naquela época os cemitérios eram abertos nas rochas ali, né? Então, e quando a gente vê quando Jesus foi sepultado, né, havia um buraco lá que eles cavaram na rocha, né, colocou Jesus lá e rolou a pedra, né? Quando Lázaro também foi tirado, né, eles tiraram a pedra, certo? E então Jesus disse, venha Lázaro, e ele saiu daquele sepulcro. Então nós vemos essa situação. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo. Provavelmente eles tentaram de alguma forma amarrar aquele homem. A Bíblia fala aqui que ele foi preso com correntes. Muitas vezes ele havia sido acorrentado de pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, e nós vamos entender por quê, né? Aquele homem era tão forte, como a Bíblia está dizendo que era, correntes eram quebradas, né? Então aquele homem era preso, mas era inútil prendê-lo, porque ele então se soltava. Aquele homem então encontrara-se numa situação horrível, terrível, pelo fato de estar então possesso, pelo fato de estar sendo controlado por demônios. E a Bíblia continua dizendo que aquele homem, ele tinha sua vida desta maneira, ele vivia nu naqueles lugares, e o estado dele é que ele vivia dia e noite gritando e se cortando com pedras. Olha só que situação aquele homem se encontrava.
uma situação deplorável. E os dois lados que nós observamos aqui, nós vemos um lado aonde Satanás destrói a vida das pessoas, aonde Satanás programa situações para levar pessoas a uma situação horrível, deplorável, distante do Criador. Mas também nós vemos o lado aonde Jesus, a partir do momento que tem um encontro, Ele faz uma obra na vida das pessoas e Ele o tira de uma situação, mudando aquela vida, convertendo-a de uma direção de perdida, de condenada, agora a uma direção de salva e segura na presença do Senhor. Este é o cenário que nós observamos aqui. Então, nós vamos ver o valor da vida de um homem. Nós vamos ver aquilo que Jesus fez após aquele homem ter sido destruído, quase que morto por Satanás. Veja só, continuando aqui a nossa leitura, aquele homem, ele foi então levado a viver uma vida numa situação deplorável. Primeiro nós vimos então que aquele homem, ele vivia num lugar horrível, um sepulcro, um cemitério. Aquele homem, ele era perigoso, ninguém queria passar por ali. Quem quer passar perto de alguém que pode prejudicar a sua vida? Olhando a reportagem aqui nas nossas cidades, nós vemos o quanto as pessoas estão vivendo com medo, né? Porque elas têm medo de estarem num determinado lugar, às vezes esperando um ônibus, ou caminhando numa certa via, e alguém chegar e lhe fazer mal. Tem pessoas que ela não consegue sair sozinha, ela tem medo. Eu fico imaginando aqui, aquele homem, naquele lugar, e provavelmente pessoas até precisariam passar por perto, mas quando ela lembrava que tinha aquele endemoniado ali, provavelmente ela cortava a volta e ir longe, né? Mas Jesus foi ao encontro daquele homem, mesmo um homem rejeitado, um homem perigoso. Nós vemos então Jesus indo ao encontro dele. Nós também observamos que aquele homem, pela sua condição, ele parecia ser louco. Imagina alguém gritando dia e noite. Imagina alguém gritando e ferindo-se. Só pode ser alguém louco, sem juízo. Geralmente, eu e você, se alguém jogar uma pedra em você, qual que é a sua reação? Se desviar dela, né? Fugir dela, né? Oi? Tá certo. Muito bem. É bem certo que algumas pessoas aí é difícil errar, né? Cabecinha grande, esse tipo de coisa assim. Mas geralmente, né? Quando alguém nos tenta ferir de alguma forma, nós nos esquivamos, nos desviamos, né? E nós queremos proteger a nossa vida. Mas aquele homem, ele próprio, ele pegava uma pedra e ele se feria, se machucava, né? Lembrei de uma história agora, né? De um caba que foi preso, diz que no meio da Amazônia, lá os índios prenderam ele. E aí diz que falam, vamos fazer tamborim do seu couro, né? Aí diz que ele falou assim, eu quero fazer o último pedido, né? Aí falou, que pedido que você quer? Dá uma faca para mim. Diz que ele começou
Falou, vocês vão me matar, mas tamborim do meu couro vocês não vão fazer não, né? Mas, irmãos, voltando aqui, a reação de alguém que tem juízo é se proteger. Mas aquele homem, ao contrário, ele feria-se, ele se machucava. Ele estava então vivendo uma vida dominada. E o texto fala que não era um demônio que dominava ou que possuía aquele homem, não. A Bíblia fala de algo aqui muito maior. A Bíblia fala que quando Jesus viu aquele homem de longe, ou quando ele viu Jesus que estava chegando, ele correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. E aí um pouco mais abaixo, então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu. Olha só, aquele homem, ao responder desta maneira, observamos que não era ele que estava falando, mas sim aqueles que o possuíam. Uma legião de demônios. Para você ter uma ideia, aquele homem não tinha um demônio apenas, mas ele tinha uma legião. E se nós formos buscar, né, legião é um termo, né, militar. Legião é um termo militar. Se você pega aí uma legião de soldado romano, era constituída de pelo menos 6.000 soldados. E aqueles soldados, a legião romana, quando eles invadiam uma cidade, eles destruíam tudo. Imagina só, uma quantidade de demônios assim, dentro de uma única pessoa. Por isso nós vemos então que aquele homem, muitas vezes acorrentado, ele partia as correntes. E a Bíblia diz que nada podia detê-lo, ou segurá-lo, ou prendê-lo. Porque aquele homem estava possesso. Aquele homem estava possuído por uma legião de demônios. Olha só que condição. Rejeitado, né? Vivendo nos sepulcros, nos cemitérios, louco, gritando dia e noite, procurando destruir a sua vida, ferindo-se com pedras, possuído por Satanás, uma legião de demônios. Mas Jesus teve misericórdia daquele homem, assim como teve misericórdia de cada um de nós. O valor de uma vida para o Senhor Jesus. Jesus poderia muito bem ter ido para a casa dele, né? Descansar. Ele estava com a multidão, ele curava, ele pregava ali para aquela multidão. Ele poderia muito bem ter saído para a sua casa, chegado lá, colocado o pé no sofá, né, deitado ali. Mas ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado do mar, vamos passar para o outro lado. Provavelmente o amor já no coração do Senhor para alcançar aquele homem nessa condição. E ele sai, atravessando o mar. A Bíblia revela que houve uma tempestade, e não era uma tempestadezinha, mas era uma tempestade que assustou os pescadores ali que estavam com ele.
Mas eles chegaram lá. Jesus foi ter um encontro com aquele homem. Um encontro que mudou a sua vida. Um encontro que proporcionou àquele homem uma nova direção de vida. Um encontro que tirou aquele homem de um estado deplorável e o trouxe para uma vida agora transformada. Uma obra começa agora e nós vamos ver na vida daquele homem. Olha só, a Bíblia fala que quando Jesus pergunta àquele homem o seu nome e ele responde, ele já sabia os demônios que eles seriam expulsos. Olha só, imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Eu estava pensando comigo, né? Mas por que aqueles demônios gostavam tanto daquela região, né? Por que aqueles demônios queriam tanto estar ali, né? Naquela região? Olha só. A Bíblia não fala. Mas talvez aquele local fosse um local que agradasse a eles, né? Qual que é o local que geralmente tem agradado a Satanás? Eu estava pensando, geralmente é onde se invoca muito ele, né? Aonde se invoca muito Satanás. Palavrões, né? Vida promíscua, adultério, prostituição, muitas coisas. Eu acredito que tem lugares que Satanás, ele se sente bem em estar ali. Nós precisamos tomar cuidado com a maneira com que nós vivemos. Nós temos que pesar na balança se aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus ou a Satanás. Porque o destino daqueles que estão agradando a Satanás e vivendo segundo a direção dele é o inferno, uma condenação eterna. Eu preciso avaliar. Deus nos criou para seu louvor e adoração. Deus nos criou para que eu pudesse ter vida com Ele. Vida íntima, abundante, uma vida de adoração, de louvor, aonde através da palavra de Deus eu possa me encher, através da oração eu posso me relacionar com o Senhor. Quantas vezes as pessoas escolhem o mundo ao invés do Senhor Jesus? Eu tenho visto pessoas dizendo assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu tenho tempo para assistir a minha televisão, tantos e tantos minutos, horas e dias durante a semana, mas eu não tenho tempo para ler, para orar, para falar com Deus. E sabe o que acontece? O distanciamento de Deus leva as pessoas a muitas vezes viver uma vida onde Satanás quer estar perto dela, aonde Satanás cria cenários e muitas vezes a discórdia, desunião, filhos brigando com pais, pais brigando com filhos, marido brigando com esposa, esposa brigando com marido, e as pessoas vão se distanciando. O Espírito de Deus muitas vezes está apagado na vida de crentes, porque eles estão dando espaço
na sua vida para Satanás. Precisamos tomar cuidado. Nós vamos entender por quê. A palavra de Deus então nos mostra que aqueles demônios queriam estar por ali. Eles gostavam daquele lugar. E aí então uma grande manada de porcos estava pastando na colina, próximo ali daquele lugar. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Aí começou aquela correria, né, das pessoas que tinham visto, aquela correria, né, de anunciar para outros, né, o assunto do momento, a morte dos porcos e a transformação do endemoniado. Aqueles que viram ali, eles correram na cidade e anunciaram para outros o que estava acontecendo. Olha só, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Olha só, eu estava vindo aqui para o culto, né? E lá em cima tinha um carro de polícia, né? E o carro de polícia parou uma moto ali perto da ponte. E eu estava falando para a Rosa, o pessoal já está curioso para saber o que está acontecendo ali, né? Tem pessoal lá só querendo saber o que estava acontecendo, né? Aqui não foi diferente. O pessoal viu ali aquele cenário e eles correram. Olha lá o que aconteceu! Olha o que está acontecendo! E aí a Bíblia fala que quando eles retornaram, eles puderam visualizar o poder de Deus na vida daquele homem. Amém? Eles puderam visualizar o poder de Deus na vida daquele homem rejeitado, na vida daquele homem que vivia no sepulcro, na vida daquele homem sem juízo, louco, possuído por demônios. Mas agora, após ter tido um encontro com Jesus, nós vemos Jesus então valorizando aquela vida, porque Jesus liberta aquele homem. Nós vemos ali a ação de Deus, libertando aquele homem daqueles demônios, e aquele homem entregando a sua vida a Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Alguém que ninguém dava nada por ele, mas que Jesus, em meio, né, a tantas vidas, escolhe ir lá no cemitério libertar aquele homem. Amém? Olha só como aquele homem se encontra agora. Olha só o que Jesus agora faz na vida daquele homem. Olha só. Quando se aproximaram de Jesus, aqueles que haviam ido, eles voltaram e trouxeram outros. Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Aquele homem não conseguia ficar quieto, ele vivia gritando, é o que diz a Bíblia. Mas agora ele se encontrara como? Assentado. Aquele que vivia em tormentos,
aquele que vivia gritando, se ferindo. Agora, após ter o encontro com Jesus, ele encontrava-se assentado ali, vestido, antes nu, despido, pelado, mas agora, após Jesus abrir os seus olhos, ele pôde ver então a sua condição. É isso que Jesus faz conosco. Lá em 1991, Jesus abriu os meus olhos. Glória a Deus. Jesus abriu os meus olhos. Eu não andava nu, mas havia nudez aqui. Muitas vezes nós estamos vestidos, mas o pecado está aqui. E Jesus abriu os meus olhos. Assim como eu acredito que Jesus abriu os seus olhos quando você teve um encontro com Ele. A Bíblia diz: aquele que mentia não deve mentir mais. Aquele que roubava não deve roubar mais. Jesus faz uma obra nas nossas vidas. Ele começa uma transformação que dia a dia Ele quer continuar fazendo. É por isso que nós precisamos do Senhor. É por isso que essa palavra precisa entrar nos nossos corações. É por isso que eu preciso ter uma vida de oração, me relacionar com Jesus, porque só Ele pode me libertar ainda de situações que causam problemas na minha vida. Hoje pela manhã, nós estávamos falando ali sobre acertos, né, que nós devemos fazer de coisas do passado que hoje nos trazem prejuízo, que hoje ainda influenciam nas nossas vidas. Existem coisas do passado que estão nos prendendo. Por mais que eu tente andar na fé, caminhar, não deixa. E eu preciso resolver essas coisas. Eu preciso resolver, às vezes, a mágoa no coração, às vezes as situações que estão me prendendo. Eu estou carregando pessoas nas costas porque eu não perdoei. E eu dou um passo, eu consigo, mas depois aquilo pesa e eu não consigo avançar mais. Eu estaciono. E eu preciso clamar a Deus que me liberte, que me livre, que através do Espírito Santo eu consiga, se for a necessidade de liberar perdão, que eu libere. Se eu tenho algo contra alguém, eu preciso me acertar, porque senão eu abro espaço na minha vida, e Satanás está esperando isso, para que eu não avance, para que eu não caminhe. Jesus nos libertou, e Ele quer nos transformar dia a dia. Ele quer nos dar uma vida aonde nós possamos nos aproximar dEle dia a dia, para que nós tenhamos vitória sobre o pecado. E eu preciso avaliar a minha vida, porque senão eu estou sujeito a não produzir para o Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Eu preciso fazer a vontade de Deus, caminhar e avançar segundo a vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Precisa ser o desejo dos nossos corações. Aquele homem que se encontrara numa situação deplorável, Jesus faz uma obra na vida dele, ele tem um encontro com o Senhor, e nós vemos um homem agora transformado. Aquele homem estava vestido, antes vivia nu. Aquele homem era um louco, agora a Bíblia diz que ele encontra-se em perfeito juízo.
E as pessoas tiveram medo. O poder de Deus, visualizado pelas pessoas que não conhecem Jesus, põe medo nas suas vidas. Você que mentia, que roubava, você que vivia uma vida longe de Deus, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus e começa uma transformação na sua vida, as pessoas olham de longe. E quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizer: mas era bandido, e agora? Está mentindo. Mas por não conhecer Jesus, elas também não conhecem o poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus. O poder de Deus é muito maior às vezes do que nós imaginamos ou pensamos. Deus, Ele quer resgatar o pecador, independente da sua condição, Ele quer resgatar, e Ele está agindo através do Espírito Santo. Ele está agindo quando nós anunciamos o Filho de Deus na vida das pessoas. Mas nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para que façamos. Aquele homem que foi alcançado por Jesus, aquele homem que foi alcançado e transformado por Jesus. Se nós olharmos a vida daquele homem, ele não queria outra coisa a não ser estar com Jesus, amém? O desejo do seu coração era estar com Jesus. Ele queria estar junto do Senhor Jesus. A Bíblia fala que após Jesus ter feito aquela obra na vida daquele homem, e após aquelas pessoas daquele lugar rejeitarem a Jesus, olha só, eu fico tentando entender o coração daquelas pessoas, e com certeza não estava em Deus, porque eles disseram a Jesus, após Jesus ter feito aquela obra na vida daquele homem: oh, vai embora daqui, vai embora daqui. Quantas vezes pessoas não estão rejeitando Jesus por algo que ela tem amado mais do que a Jesus? Aquelas pessoas estavam com medo de ter mais prejuízo. Lembra dos porcos que morreram? Imagina só, você tem lá uma fazendinha, você tem um gadinho, né? Você tem ali uns porcozinhos ali, e você está criando ali, e de repente, né? Você começa a buscar Deus e você perde aquilo. Aí já começa a vir na mente, né? Mas estava tudo tão legal, estava tudo tão certinho, criando minhas vaquinhas, meus porquinhos, e agora eu estou buscando e morreu. Eu não quero mais isso não. Rejeita a Jesus. Quantas vezes o Senhor faz prova para ver se o nosso coração realmente está nele, né? Quantas vezes Deus faz prova para ver se o meu coração e o teu coração está nele de verdade, né? Precisamos tomar cuidado, né? Estão ganhando dinheiro, né, irmão Antônio? A gente bate o carro, né? Eu fiquei contente quando o irmão falou: graças a Deus eu estou vivo, né? O carro está lá, amém? Né? Daqui uns dias está nas suas mãos de novo, glória a Deus por isso, né? Muitas pessoas podem dizer, né? Mas por que, Deus? Glória a Deus, estou vivo, né? Deus me deu mais uma chance. Deus seja louvado por isso. Nós precisamos glorificar a Deus, independente daquilo que aconteça na minha vida. Eu preciso glorificar, eu preciso louvar e exaltar a Deus, porque o que Ele já fez por mim e por você não tem preço. Estávamos indo a uma condenação eterna sem Jesus, estávamos avançando
para o inferno sem Jesus, morte eterna sem Jesus. Mas quando tivemos um encontro com Ele, Ele mudou a nossa sorte, amém? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, amém? Eu quero crer que todo mundo tenha convicção aqui dentro disso, que você já teve um encontro com Jesus e que você está indo para o céu, amém? Eu quero crer, porque se você não tem essa certeza, se você não teve um encontro com Jesus, Ele não te salvou dos seus pecados e não tem sido o Senhor da sua vida, eu quero dizer a você, Ele te ama e Ele quer que você faça uma decisão. Enquanto há vida, há esperança, mas eu não sei quando eu vou partir. Pessoas estão partindo sem Jesus. Sabe o que vai acontecer? Condenação eterna. Eu quero crer que você já tenha tido um encontro com Jesus, que você já está salvo e seguro nas mãos de Jesus. João, no capítulo 10, a partir do verso 28, ele diz que aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém pode lhes tirar de lá. Amém? Precisamos valorizar isso, porque Jesus, Ele valoriza as nossas vidas. Jesus verteu na cruz o seu próprio sangue, por mim e por você. E eu preciso entender o valor que Jesus, Ele tem por mim. E aquele homem, o gadareno, entendeu isso. Ele entendeu o valor que Jesus deu à vida dele, porque a partir do momento que ele teve um encontro, que ele foi liberto, que ele então foi trazido ao juízo, ele não quis mais deixar de estar na presença do Senhor Jesus, amém? A Bíblia fala, quando Jesus estava entrando no barco, Jesus estava indo embora, que as pessoas ali rejeitaram ele. Olha só o que aconteceu. O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ele suplicava: Senhor, me deixa ir contigo, eu quero estar com o Senhor. Esse é o desejo do coração de todo aquele que está em Jesus. Precisa ser o desejo do coração daquele que fez uma entrega de vida a Jesus Cristo, que entendeu o que Jesus fez por ele. O desejo do seu coração é querer estar a cada segundo, a cada minuto, a cada instante aos pés do Senhor Jesus, amém? Mas Jesus disse para aquele homem, Jesus não o permitiu. Jesus conhece a necessidade. Jesus sabe aonde é necessário que as pessoas estejam anunciando a boa notícia. Amém? Existem pessoas que precisam anunciar a boa notícia, como aquele homem, na sua casa, na sua cidade, aos arredores de onde ele está. Às vezes eu quero estar o tempo todo em determinados lugares, mas Jesus diz: ó, eu quero você aqui. Jesus estava dizendo para aquele homem: não quero que você vá comigo, vá para a sua casa, para a sua família. Jesus disse a ele: anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Amém? Jesus já te encontrou? Você já fez uma decisão com Jesus? Eu não posso responder isso por você, mas você pode responder. Enquanto você pensa um pouquinho sobre isso, abaixa a sua cabeça onde você está. Abaixa aí a sua cabeça. Pensa um pouquinho. Você já fez uma decisão com Jesus?
Ele já te encontrou, já te salvou dos seus pecados. Você pode pensar, avaliar, e eu quero dizer a você, o homem sem Jesus, a Bíblia diz assim, que todos pecaram e destituídos ou separados estão da graça de Deus. Separados, destituídos estão da graça de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus também nos ensina lá em João capítulo 3, verso 18, quem nele crê, quem crê no Senhor Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só, a boa notícia diz que Jesus veio. Ali em João mesmo diz que Deus ofereceu o que tinha de melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não poderia concluir essa mensagem sem fazer um apelo a você que entende que Jesus é o único meio de salvação, porque Ele pagou o preço pela sua vida. Lá na cruz do Calvário, Ele verteu o próprio sangue para que você não pudesse ser condenado, mas uma vez que você cresce, a Bíblia diz que quem nele crê não é condenado. E eu quero perguntar a você, você não quer neste momento entregar sua vida a Jesus para que Ele te dê salvação dos seus pecados e Ele te dê vida eterna, para que Ele seja Senhor da sua vida até aquele momento que você vai estar junto dEle para toda a eternidade? Se você entende que você precisa de Jesus na sua vida, para a salvação da sua vida, pelo fato de nunca ter entregado a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você nessa noite.